Glória a Deus. Que bênção, né? É bom a gente se alegrar na presença do Senhor. Isso é libertador, isso é transformador, irmãos. Às vezes a gente chega aqui triste, né? E a gente começa a adorar, a celebrar Ele. Ele começa a transformar quem nós somos. Quem nós somos. E tudo é para Ele, tudo é para a glória dEle, tudo é para o louvor dEle. Queria compartilhar com vocês, eu vou ser breve. Todos os dias nós temos sido breve. Eu não quero ser diferente. Queria que você abrisse sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 18. Um pouquinho que o Senhor ministrou meu coração. Queria compartilhar com você a definição da palavra primícia no dicionário Aurélio. Ela vem dizer que é primeiros frutos, primeiras produções, primeiros efeitos, primeiros lucros, primeiros sentimentos, primeiros gozos, alegrias, né? Começos e prelúdios. E a definição bíblica também não é diferente disso. Vem da palavra primeiro. A gente tudo que é primeiro. E em Tiago capítulo 1, versículo 18, o Senhor vai dizer assim: pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Aleluia. Você já imaginou isso? Eu fiquei refletindo essa semana sobre esse texto. E de tudo que Ele criou, Ele te colocou em primeiro. Te colocou no lugar mais importante. Porque aquilo que é primeiro na nossa vida é aquilo que de fato é importante para nós. Tudo que está em primeiro na sua vida, tudo que é mais, tudo que é aquilo que vem na frente, isso é importante, isso você valoriza. E eu acho que é sobre isso que a gente precisa refletir numa semana de primícia. O que tem sido primeiro na minha vida? O que eu tenho colocado como prioridade na minha vida? Porque nós pregamos e nós dizemos uns aos outros que nós vamos morar no céu. Mas será que as nossas atitudes, será que a nossa vida, ela fala disso? Ela exemplifica isso, que nós vamos morar no céu? Porque eu fico pensando, se uma pessoa deseja morar no céu, tudo na sua vida envolve a eternidade. A sua prioridade agora passa a ser o céu, isso mesmo, o céu. Então é sobre isso que o Senhor está dizendo, olha, pois segundo o seu querer, a sua própria vontade, Ele gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então quando a gente lê a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, a gente vê uma história, um relacionamento entre Deus e o homem. Deus querendo trazer de volta o homem para o lugar onde que ele nunca deveria ter saído. E nossa busca quando estamos na terra é essa. É de colocar esse Deus em primeiro lugar. É desafiador, irmãos, eu sei que não é fácil. Mas eu fiquei refletindo sobre isso. Senhor, como te colocar em primeiro? Como ser algo espontâneo, algo de dentro, algo que flui, não seja algo forçado, não seja algo assim, trabalhoso. Claro que tudo no início, toda disciplina no início, ela vai te requerer algo. Nós cantamos aqui, vai custar algo de nós. Nós falamos aqui durante essa semana, se o grão de trigo não morrer, ele fica só. Tem renúncia no meio. Toda premissa fala de renúncia. Aquilo que é mais importante, você o entrega. Abraão, ele deu as suas primícias ao Senhor, que foi o seu filho. Deus, o Isaac não vai estar entre eu e o Senhor. Quando eu vivo primícias, eu estou fazendo com que nada entre eu e o Senhor esteja. O nosso relacionamento, ele é mútuo.
Senhor me deu, como eu não posso dá-lo? Como não dá-lo? Esse foi o entendimento de Abraão, que o Senhor me deu, como não devolvê-lo? Se tudo pertence a Ele. Por quê? Porque Abraão entendeu que entre ele e Deus não podia ter nada. Se Isaac está entre nós, eu te entrego. Não é sobre ser pecado ou não ser pecado. Não é essa história. Porque o pecado Jesus já venceu na cruz. Mas é sobre uma vida entregue. É sobre olhar para Ele e falar, cara, eu quero ser como Ele. Por isso que o Senhor essa semana me ministrou. Você precisa aprender a me ver, a me conhecer. Porque que muitas vezes, e eu li uma frase no livro que me impactou muito. O autor diz assim, que viver o cristianismo é impossível. Porque o cristianismo é Cristo vivendo em nós. E é aquilo que o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado. Até que nós estejamos crucificados, Cristo não vai viver por meio de nós. E viver o cristianismo vai ser difícil. Vai ser pesado. Estar em primícias vai ser pesado. Entregar tudo a Ele vai ser difícil. Mas uma vez que eu entrego, uma vez que eu morro, que o grão de trigo morre, agora sim, o apóstolo Paulo diz, olha, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pelo Filho de Deus. É uma conexão, é uma comunhão, é um relacionamento. E o que nós precisamos é conhecer. Porque quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que primícias é a essência do Criador. É o Criador. Tudo que o Senhor fez, Ele fez com esse caráter de prioridade, esse caráter de primeiro. Ele sempre deu primeiro. A Bíblia diz lá em João capítulo 3,16 que ele deu seu Filho unigênito, único, para que pudesse se tornar primogênito entre muitos. Então o exemplo parte dele. Lá em 1 João, o Senhor vai dizer, olha, nós amamos porque Ele primeiro nos amou. Então é impossível amar uma vez que eu não recebo, que eu não desfrute do amor dEle. Então é sobre ver, é sobre conhecê-lo. Por isso que Moisés entendia o princípio das primícias. Porque o Senhor diz, olha, a vocês eu falo por meio de visões e de sonhos, mas Ele eu falo o quê? Boca a boca. Por quê? Porque Ele me vê a minha forma. E Deuteronômio vai dizer isso, Números vai dizer isso, que o Senhor Ele vê a minha forma. Moisés via a forma de Deus. Então Moisés, quando ele olhava para Deus, ele conhecia de fato quem era o Senhor. Nós podemos escolher o Senhor revelar para nós os seus caminhos. A palavra caminhos fala de conhecimento na Bíblia. Lá em Salmos o Senhor vai dizer, a Moisés eu revelei os meus caminhos, mas a Israel eu revelei os meus feitos. Nós podemos ser uma igreja que conhece os caminhos, ou seja, que conhece a Deus, que anda com Deus, que relaciona com Deus, que tem intimidade com Deus. Ou nós possamos ser uma igreja que vai conhecer apenas os feitos de Deus, os milagres dele, porque Ele tem feito milagres entre nós. Não é verdade? Você tem sentido a presença dEle. Estava conversando com um jovem e eu estava falando com ele, cara, muitas vezes as pessoas elas acostumam com a presença de Deus. E muitos de nós aqui acostumamos com a presença do Senhor. Porque tem lugares, irmãos, que você vai, que você fala, cara, cadê Ele? Cadê Ele? Cadê a presença dEle? Senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Por quê? Cadê? E o nosso problema aqui muitas vezes não é que a presença dEle não está, é que nós nos acostumamos. Nós acomodamos. Por isso que a gente vê alguns já velhos de casa. Normal. E isso é um pecado contra o próprio Deus. Por quê? Porque nós tratamos aquilo que é santo como profano. A palavra profano vem de comum. Nosso Deus não é comum, irmãos. Ele é santo. Por isso, se nós santificarmos as massas, se nós santificarmos o início de todas as coisas, as primícias, tudo será santo. Fica mais fácil.
A vida cristã fica mais fácil quando você entrega tudo, o seu primeiro a Ele, porque agora você não precisa fazer mais nenhum esforço, Ele vai viver através de você e fazer através de você aquilo que precisa ser feito. Então nós não podemos nos acostumar, nos acomodar na presença desse Deus que é santo. Irmãos, isso, o que nós estamos vivendo, escute isso, eu quero que você entenda, o que nós estamos vivendo aqui nesses dias é um avivamento, é o início de um avivamento. Escute isso que eu estou dizendo para você, não está em todos os lugares, isso está acontecendo aqui nesses dias. Quando você chega, você já percebe a nuvem, a densidade da presença. Isso não é comum, não é comum. Mas nós precisamos santificar, honrar, tratar com respeito, com temor, com amor, e continuar olhando para Ele, porque Ele é o exemplo, Ele é o exemplo, Ele é o nosso exemplo. Então o caráter em primícias é de colocar em primeiro aquilo que de fato tem a prioridade no nosso coração. Se Ele é o dono da nossa vida, Ele tem que ser primeiro. E aí quando eu olho para mim, eu falo: Jesus, distante estou, tão distante estou. O Senhor fala comigo: você precisa me ver. E hoje o Senhor ali ministrou no meu coração: você precisa me ver, porque quando você me vê, você vai compreender como eu vivo. Jesus falou assim: olha, eu só faço o que eu vi o meu Pai fazendo. O que meu Pai faz, eu faço. Por isso Ele mesmo se entregou. Por isso Ele é o primogênito entre muitos. Lá em Romanos capítulo 11, 16 vai dizer assim, Romanos 8, 29 vai dizer assim: por conta do que antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele é o princípio, Ele é o primeiro, mas Ele é o primeiro entre muitos irmãos que antemão, olha o que diz: por quanto do que antemão conheceu. O princípio é conhecê-lo. Ao passo que nós o conhecemos, a palavra declara assim: também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Eu estou dizendo, essa semana eu disse: Senhor, eu estou tão distante da sua imagem, mas essa palavra me confortou, e ela me impulsionou, assim: cara, mas eu fui predestinado para isso, eu vou viver isso. Quando eu olho para mim, eu não me enxergo sendo a imagem de Cristo, mas eu fui predestinado para isso, porque eu vou te conhecer e prosseguir em te conhecer todos os dias da minha vida. Não é um acordar e falar assim: hoje eu não vou buscar o meu Deus. Todos os dias, quando haver vida sobre mim, eu vou louvar o Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Isso é primícia. Tudo que há em mim, eu preciso entender, preciso adorar a Deus, preciso louvar. E esse passo que eu vou conhecendo, Ele vai transformando. Ele vai transformando. E a cada dia mais eu me pareço com esse irmão que veio primeiro, que Ele é primícias, que Ele é o alfa, o ômega, que Ele é o princípio e o fim, que tudo fala dele. Ele é, olha o que diz em Hebreus capítulo 1, versículo 5 e 6: pois a qual dos anjos disse jamais: tu és o meu filho, e eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Eu queria ler com você um pouquinho antes. Abra comigo, versículo 3. Acho que é 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então quando eu olho, eu conheço, irmãos, Ele é a expressão exata do seu ser, do ser criador de todas as coisas.
Ele é o resplendor da glória. Irmãos, quando a gente começa a buscar, a conhecer, vai resplandecer. Vai resplandecer. Como diz João, é necessário que eu diminua, que o Senhor cresça. Nós vamos diminuindo, não vamos ter que diminuir, para que Ele venha crescer. Felipe, quando encontrou com Natanael, ele falou assim: nós encontramos aquele que Moisés disse. Moisés disse a respeito dele, nós encontramos ele. Ele é filho de José, de Nazaré. Natanael questiona e fala assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? O que Felipe fala? Vem. Vem. São dias onde que o Senhor, Ele vai abrir o céu. Ele vai revelar. Ele vai revelar quem Ele é. Vem ver. Só que ali o Senhor começou a mostrar no meu coração, falou assim: Deus, Felipe, ele entendeu, mas ao passo da caminhada, ele só viu em partes, ele não viu uma parcela maior. Porque em João capítulo 14, a palavra de Deus vai dizer que o Felipe chega de novo para o Senhor e fala assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus fala com ele: Felipe, você está há tanto tempo comigo, porque se você vê a mim, você vê o Pai. É sobre essa igreja que eu estou dizendo hoje. Uma igreja que lá no início, lá no primeiro amor, ela via o Pai, ela via. Ele é a imagem, Ele é a exata, a expressão exata do ser. Ele é o resplendor da glória. Mas ao passo da caminhada, vai ficando comum a caminhada, vai ficando comum andar com Jesus, vai ficando comum comer, dormir, sentar com Jesus. Os milagres vão ficando comum, o que Cristo faz fica comum, fica natural. Mostra-nos o Pai, Jesus. Se o Senhor vai para o Pai, mostra. Se o Senhor é esse caminho, a verdade e a vida, mostra-nos. Felipe, se você vê a mim, você vê o Pai. Eu sou o exemplo, sou o exemplo. Ele é a imagem. Então, nesses dias são dias onde que, primeiro, como igreja de Filipe, nós precisamos voltar a ter o mesmo olhar que nós tínhamos quando começamos. Porque se os nossos olhos forem bons, todo o corpo será bom. São dias onde que eu tenho refletido: Senhor, como está o meu primeiro amor? Como está a pureza de meu coração? Como estão meus olhos diante de tudo? Purifica os meus olhos, pois eu quero te ver. Porque talvez quando você olha para tudo ao seu redor, você vê morte. Quando você olha para a panela, você vê morte. Mas a farinha foi santificada. Ela é a primícia. Pela palavra da verdade, vocês se tornaram a primícia de toda a criação. São dias onde que nós precisamos voltar para a palavra da verdade. Farinha tem que santificar, tem que ser santa, sem fermento. Nós não podemos ser contaminados com o fermento dos fariseus. Você pode estar vendo morte hoje, e a sua vida muda não na virada do ano. A nossa vida começa a mudar quando Ele se torna o primeiro. Não importa o que está acontecendo, não importa o que você está vendo. Se é um vale de ossos secos, se há morte na panela,
mas que precisa haver um novo cântico. Novo cântico em nossos lábios. Palavras dos quais possam transformar tudo a nosso redor. Tudo a nosso redor. Tenho falado para o Senhor, eu vejo tanta morte, mas eu preciso ser farinha. Eu preciso ser farinha. Eu não quero perder o caminho. Eu não quero perder a verdade. Nem a vida. Jesus está dizendo, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar outro. Vou enviar o Consolador. E Ele estará com vocês. Ele precisa ser primeiro. E muito mais do que Jesus, o Espírito Santo, Ele tem ciúmes. A característica dele é clara, um ciúme. Não sei se eu posso dizer exacerbado. Então é esse temor que precisa cair sobre nós como igreja. Hoje nós vamos honrá-lo. Não estou sentindo nada, mas eu sei que o Senhor está. Se eu estiver sentindo tudo, eu continuo sabendo que o Senhor está. Senhor, nós queremos te honrar. Sei que esse ano vai ser um ano diferente. O Senhor está nos marcando, nos gerando, nos transicionando, nos transformando o nosso coração. Mesmo que não vemos ainda, mas nós iremos o conhecer. A minha oração é para que esses dias os nossos olhos se abram para o conhecimento de quem o Senhor é. Talvez muitos de nós conhecemos a religião. São dias onde o Senhor vai nos transicionar de uma vida religiosa para uma vida piedosa. São dias onde nós não vamos ser consumidores, nós vamos ser consumidos. São dias onde nós não iremos usá-lo, mas nós seremos usados. São dias onde nós seremos a própria sarça, que se queima, mas não se consome. O fogo vai arder continuamente no altar. Nunca vai faltar lenha. Nunca vai faltar lenha. Mas são dias, Jesus, que o Senhor precisa nos levar a um novo nascimento, para uma nova natureza. Queremos ser a tua imagem e a tua semelhança. Faz-nos conhecer a ti, Jesus. Nos torna conhecido em ti. Que o teu nome, o seu nome seja revelado a nós. Que o teu sangue possa nos lavar, nos purificar. Eu entrego tudo a ti. Não é sobre uma lei, não é sobre uma doutrina, é sobre fazer aquilo que o Senhor faz, é sobre participar daquilo que o Senhor está fazendo. É sobre isso, Senhor, que nós queremos. Por que você faz isso? Por
porque eu vi Ele fazer. Porque você ama, porque eu vi Ele amar. Porque você perdoa, porque eu vi Ele me perdoar. Porque você oferta, porque você dizima, porque Ele ofertou. Ele dizimou. Eu só quero ser como Ele. Uma geração onde tem tantos ídolos, onde que tantas pessoas querendo ser como tantas outras pessoas, deixando de ser quem elas foram criadas, Senhor, para se parecer com aquelas que tem algum tipo de posição ou status. Mas Deus, o Senhor vai levantar uma igreja que só a Ti a honra, só a Ti a glória, só a Ti o louvor. Quem é seu exemplo? É Ele, Jesus, o Filho de Deus. Ele é o meu exemplo. A quem deveis imitar? A Ele, Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. A quem nós serviremos? A Ele, Jesus, o Cristo. Ele é digno. Ele é digno. Tu és digno, Jesus. Santifica-nos nessa noite. Santifica-nos na Tua palavra. Tua palavra é a verdade. Queria te convidar a colocar de pé. Se você for ofertar hoje, pegue na sua mão sua oferta, pegue na mão seu dízimo. Queria te convidar a ter uma expressão de oferta ao Senhor. Pegue na sua mão sua oferta. Senhor, nós queremos honrar o Senhor. Tu és digno. Não só com nosso dinheiro, mas esse ano seja com a nossa vida. Seja com uma vida em santidade, dedicado. Porque muitas vezes a gente olha para a palavra santa. Se a massa for santa, tudo o restante será santo. E a gente pensa que é livre de pecado, separado do mundo. Tem essa ideia, a palavra santidade tem essa ideia, de ser separado do mundo. Mas ela também tem o significado de ser dedicado a Deus. Tudo que é santo foi dedicado a Deus. Então, uma vez que você santificou os seus primeiros dias, isso não será apenas separado do mundo, mas também será dedicado a Deus, dedicado a Ele. Então tudo que você fizer precisa glorificar Ele. Essa é a palavra que tem nos marcado. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. O que fizer é para a glória dele, farei. Isso simplifica muita coisa, irmãos. Simplifica muita coisa. Nós temos falado, vou fazer tatuagem para a glória dele. Vou namorar é para a glória dele. Vou casar é para a glória dele. É tudo sobre isso. Vou glorificar. Vou viajar para a glória dele. Tudo que nós fizemos seja para a glória dele. Se tornaremos resplendores, a imagem e a semelhança do seu Filho. Uma igreja que se parece com Jesus. Jesus, que nós esse ano seja uma igreja que vai se transformar, que vai parecer cada dia mais contigo. Quando olhar para mim, quando olhar para o outro, cara, o que você tem? Cara, você não é normal. Não sou mesmo. Você não é dessa terra, não sou mesmo.
eu me pareço com Ele. Ele é meu Senhor, Ele é meu Criador. Onde que as competições, os ciúmes vão se deixar de existir entre nós? Quem é o maior entre nós? Quem vai sentar à direita do Senhor? Essas coisas não vão existir mais entre nós, porque nós estaremos dispostos a falar assim: ninguém toma a minha vida, eu a mesmo de mim a dou. Não precisa exigir, eu a mesmo a dou. São dias onde que você mesmo vai se entregar. Fala assim: olha, eu me entrego. Eu me entrego. O coração vai ficar correto a ponto de que nós não vamos precisar trazer mais momentos de oferta. Você vai vir, vai ofertar. Não vai precisar ter momento de oferta, porque você vai ser movido pelo Espírito. Uma igreja que vai entender a urgência do céu, que vai ouvir a urgência do céu, que vai entender as necessidades do céu, que vai se comprometer com ela. Senhor, o que o Senhor precisa? O que o Senhor deseja de mim? Eu vou entregar. Uma igreja como a igreja dos primeiros dias, que era tudo em comum, no partir do pão, na comunhão, na oração, tudo em comum, tudo em comum. O mesmo Espírito, eu profetizo sobre essa igreja o mesmo Espírito. O Espírito de unidade. Toda divisão nós lançamos por terra sobre essa igreja, Jesus. Todo Espírito que vem para dividir, para confundir, nós lançamos por terra nesses dias. Nós derrubamos, nós destruímos em nome de Jesus. Nós declaramos que o Espírito de unidade, o Espírito do Senhor vai reinar sobre nós. Não haverá competição. Quem é mais importante? Ele é mais importante. O meu ministério é mais importante, não. Ele é mais importante. Não é sobre o meu nome ser glorificado, é o nome dele ser glorificado. Pela glória do teu nome. Não é sobre eu ser lembrado, é ele ser lembrado. O teu nome. Uma igreja que vai amadurecer, que não vai ser criança. Pastor não lembrou de mim, a pastora não lembrou de mim. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Eu profetizo um amadurecimento sobre a sua vida, um crescimento espiritual sobre a sua vida. Dias de meninice estão nos deixando. Dias de meninice estão nos deixando. São dias de amadurecimento, porque Deus vai fazer crescer, vai fazer frutificar, vai fazer alastrar. O fogo que há sobre ti vai queimar sobre outros. Vocês são as primícias, vocês são os primeiros que serão tocados. Vocês serão os primeiros que serão tocados, eu profetizo. Nesses dias vocês serão os primeiros a ser tocados para incendiar uma geração, para incendiar corações de corações. As células serão transformadas pelo poder de Deus por causa de vocês. O ministério de vocês serão tocados por causa de vocês. Muitos frutos. Aumenta a intensidade do livro. Eu quero trazer muitos frutos. Eu quero trazer uma igreja curada para curar, uma igreja liberta para libertar, uma igreja avivada para avivar. Chorabacanto robo chorobocoto robo checantarabas. Se a tua face eu posso ver, então eu te conhecerei plenamente. Você pode trazer a sua oferta em nome de Jesus. Plenamente.